Olá, estudantes Soult, salve, salve, simpatia, vamos para mais uma de filosofia, eu sou o professor Bruno e hoje vamos com Rousseau e a vontade geral, ele que é um importante filósofo iluminista. Muito bem, cá está Jean-Jacques Rousseau, ele que na verdade não é suíço, né, ele não é francês, às vezes identificado como iluminismo francês, apesar de viver na França, ele nasce em Genebra, que é Suíça, tá? Ele vai ser educado por parentes após a morte da mãe, o pai acaba preso, mas ele recebe uma educação que vai ser muito baseada nas bibliotecas, nos livros, né? É uma educação autodidata. Posteriormente, nos vários percalços da vida, ele vai chegar a Paris e vai fazer fama, inclusive vai receber uma notoriedade. Ele é um escritor fabuloso, as suas obras têm um impacto profundo na sociedade da época e até hoje. Por exemplo, né, os seus escritos sobre educação ainda hoje fazem parte da filosofia da educação. Muito bem, então o que nos diz, ou qual foi a biografia, qual foi a história de Rousseau? O Rousseau, então, tem uma infância um tanto quanto conturbada e é um sujeito que deve muito aos livros e à natureza, ao que ele aprende nas salas fechadas das bibliotecas, mas ao que ele aprende ao caminhar, perambular pela natureza. Então ele vai ter uma vida um tanto quanto errante na sua juventude, né, até no início da sua fase adulta, desafios, ele faz vários trabalhos, ele trabalha como gravador, ele trabalha como músico, depois como tutor de crianças, e ele só vai alcançar alguma fama já perto dos 40 anos, quando, em Paris, ele fica sabendo que há um concurso, certo? Um concurso, na verdade, da Academia de Dijon. E ele vai lá e se inscreve, e escreve o discurso sobre as ciências e as artes, que vai sair vencedor. Nesse discurso, ele germina aquela ideia que vai ser a mais famosa dele, então, de que a civilização corrompe o ser humano. Posteriormente, ele escreve outro discurso para a própria Academia de Dijon, que também é muito importante, né? A origem da desigualdade entre os homens, mas esse acaba não premiado, mas depois vai se tornar um livro famoso. Então é aqui que ele alcança a fama, a notoriedade, certo? Mas sempre que a gente vai falar sobre o Rousseau, temos a polêmica da sua vida. É possível, devemos separar autor e obra? Então o Rousseau, tá? Ele tem um relacionamento, ele não se casa, mas tem um relacionamento longo com a Thérèse Levasseur, e eles tiveram 5 filhos. E por decisão do Rousseau, essas crianças são entregues à roda dos expostos, né? Elas são dadas ao orfanato. Tá? O Rousseau vai escrever que a esposa não teria condições de saúde para cuidar das crianças e ele precisava dedicar-se a sua vida ao intelecto, ao conhecimento, porque ele sabia que estava destinado a escrever coisas grandes, que ele teria essa capacidade. Tá? Então, ele tem 5 filhos e coloca nas rodas dos expostos. Isso vai ser reflexões de ressentimento quanto a esse fato vão atravessar a obra do Rousseau. Em vários momentos ele tenta ser justificado, que não havia outra possibilidade, não tem como. Inclusive nas suas confissões, né, ele fala sobre como isso o atormenta. Esse é o Rousseau e, ao mesmo tempo, é um dos grandes escritores sobre a educação. Outra questão colocada quando a gente fala do Rousseau é se ele é um iluminista ou não. Ele faz parte do movimento iluminista? Ele não é exatamente. Tá? Inclusive, vários iluministas clássicos o criticam. Por quê? Porque ele se opõe ao progresso e critica a propriedade privada. Ora, uma das coisas que era mais básica entre os iluministas era essa crença no progresso, no desenvolvimento das sociedades, que isso ia ser fabuloso, e o Rousseau é o primeiro a dizer, pera lá, não necessariamente isso vai dar certo, calma. Tá? Por exemplo, Voltaire diz que ninguém jamais pôs tanto engenho em querer nos converter em animais e ler Rousseau faz nascer desejos de caminhar em 4 patas. Ele e o Voltaire tiveram momentos de amizade, mas né, também tiveram momentos de bastante afastamento. Tá? Ele via a si mesmo como um romântico, que é o momento que vem posterior ao iluminismo, né? Então alguém que já tem menos esse apelo totalmente racional e tem um apelo aos sentimentos, tá? Aliás, isso é bem presente na obra do Rousseau. Além dessa discussão se ele é iluminista, não é, quem ele também vai sofrer perseguições políticas, porque as obras do contrato social, o próprio né, discurso sobre a origem da desigualdade, a obra do Emílio, vai gerar ele perseguições políticas pelas suas opiniões. Então, isso também é um outro ponto. Mas vai dar também a ele muita fama. Então, quando da Revolução Francesa, os discursos do Rousseau eram uma das obras mais lidas e difundidas. Então, para falar sobre o Rousseau, a gente precisa rememorar
o contrato social, a teoria dos contratualistas. Então é importante dizer, na modernidade nós temos 4 sujeitos, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Tá aí, né, os desenhos deles, que entendem que o contrato social é uma criação artificial dos seres humanos. Eles discordam, portanto, do Aristóteles. Nessa criação artificial, os seres humanos organizam um contrato entre si, tá? E eles passam assim do estado anterior a esse contrato, que é o estado da natureza, e passam então para o momento posterior, que é a sociedade civil. Tá? Então esse acordo ele é elaborado por homens livres e que chegam a um consenso, que escolhem assinar este contrato social. O que vai acontecer? A diferença é que cada um vê o estado de natureza e a sociedade civil de formas diferentes. Todos concordam nesse contrato, mas cada um vê elementos distintos em cada uma dessas etapas. Muito bem. O Rousseau é o sujeito que você já deve conhecer, que diz que o homem é bom por natureza. A natureza humana seria da generalidade. Os homens seriam bondosos, igualitários, pacíficos, compassivos, dotados de comiseração, a piedade para com o outro, certo? Porém, é a sociedade que corrompe. Isso! A desigualdade gera competição, gera conflito entre os sujeitos. Vivíamos assim, mas a desigualdade fez com que ficássemos lá como o esquilinho do canto. E, então, veja só, o Rousseau, também um ponto importante, é que ele vai advogar nessa ideia de natureza e condição humana, né? Nós temos uma essência ou não temos uma essência? Então ele vai falar sobre a faculdade de querer. Olha só que interessante, tá? Então, os seres humanos, no estado natural, têm, sobretudo, o amor de si e a piedade, né? Esse amor ao próximo e a liberdade. Os dois primeiros, o amor de si e a piedade, eles são preservativos, para você preservar a sua vida e a vida do seu semelhante. Ótimo. E a liberdade? A liberdade é o diferencial humano. Por quê? Porque ela seria, ao mesmo tempo, a nossa natureza, o nosso determinismo biológico. Estamos, pela nossa natureza biológica, destinados a querer, mas esse querer, ele é racional. É uma faculdade de querer. Então eu posso ter o meu desenvolvimento racional para escolher o que eu quero, para não ser destinado por impulsos biológicos. Então, atente-se, nessa visão do Rousseau que é muito interessante, fala sobre como o sujeito pode, através da aprimoração do seu ser, dominar, controlar e repensar como ele quer. O Rousseau fala que nós buscamos a perfectibilidade, nós queremos nos aprimorar para ser cada vez melhores. Não é uma questão de deixar de lado as emoções, não se trata disso, por favor. Mas se trata da ideia de que nós temos capacidade de avançarmos, de nos compreendermos. O Rousseau vai incentivar que os sujeitos busquem autocompreensão, bem no estilo socrático, conhecer a si mesmo para saber o que eu quero querer. Então todos nós queremos. Essa é o nosso determinismo. Nós queremos, nós somos seres desejantes. Depois vai dizer isso o Schopenhauer, mas enfim, o Rousseau aponta que nós temos essa faculdade de querer. Então a nossa liberdade é escolher o que queremos. Através da liberdade, seres humanos podem abdicar de desejos naturais, racionalizar ações e agir no mundo visando o aprimoramento de si e da sua condição. Então, ele faz uma amarração bem interessante aqui sobre a essência e a condição humana. Falando sobre as desigualdades, Rousseau aponta o seguinte: há 2 tipos de desigualdades. Nós temos as desigualdades da natureza, como a estatura, como o fenótipo dos sujeitos, na qual não há problema nenhum, mas nós temos as desigualdades sociais. Essas sim são problemáticas, né? Tá aqui uma pintura do Rousseau, tá? As desigualdades naturais é algo que faz parte do sujeito, que integra a essência do ser. Já a desigualdade social é algo externa e que justamente faz com que perdemos a nossa liberdade. Porque se eu não tenho acesso aos bens, essa minha faculdade de querer, ela está sendo atravessada, ela está sendo atrapalhada. E isso justamente faz com que eu perca a minha liberdade. Tá? Então ele vai dizer que as desigualdades sociais fazem com que a gente não seja mais de fato livre e que a gente tem que se adequar às etiquetas sociais para conseguir diminuir as distâncias. Então esse é um ponto que ele critica. O seu famoso discurso, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens aponta que a jornada humana tem 3 fases. A primeira, o homem natural. Então esse homem apenas submissa aos instintos e à natureza. O segundo momento,
selvagem, mas é um homem ainda no estado natural, mas é um homem que ele já está com dilemas morais, certo, errado, e agora o que eu faço? E o homem civilizado, depois do pacto social, onde os seus interesses privados, eles se sobrepõem à moral. Não interessa mais se é certo ou se é errado, interessa se é bom para mim e deu. Né? O importante é que eu saia por cima disso. Então, olha só que interessante, aqui o Rousseau está apontando que essa passagem do estado de natureza para a sociedade civil faz com que o homem perca aquelas qualidades inatas que ele teria, né, da bondade, da piedade, e passa a ser um ser extremamente egoísta, que só pensa em si. Tá? Como é que a gente resolve isso? Ora, com os sujeitos tendo cada vez mais autoconhecimento. Por isso, a importância da educação para o Rousseau. Mas ainda na política, olha só esse trecho fabuloso do discurso. Tá? Essa é uma obra, imagine um iluminista dizendo isso, como vai chocar as pessoas. Trecho, então, aqui do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O primeiro homem que, havendo cercado um pedaço de terra, disse, isso é meu, e encontrou pessoas tolas o suficiente para acreditar nas suas palavras, este homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassínios, de quantos horrores e misérias não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os marcos, tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrem-se de escutar esse impostor, pois estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Então olha só que interessante, ele está dizendo, olha, o primeiro homem que disse isso é meu e não é seu, ele é a origem da desigualdade e que isso corrompe os seres humanos. Ele está indo contra aqui a propriedade privada. Professor, o Rousseau é um socialista? Não se encaixa. Né? As teorias socialistas, elas são posteriores. Então nós não podemos dizer que o Rousseau é socialista, não faz, mas ele é um grande crítico da propriedade privada e um pioneiro em fazer essa crítica, sim. Agora imagina esses discursos aqui sendo lidos durante a Revolução Francesa, como eles instigam o povo à revolução, certo? Bem, e aí a sua obra mais política, né, mais denso, Contrato Social, ele vai retomar o que ele já tinha feito nos outros discursos e sistematizar de maneira melhor, né? Então ele fala sobre um pacto livre de soberania popular, quem é soberano é o povo, da vontade geral dos cidadãos. A vontade geral, ela é o interesse comum, não é o interesse do indivíduo, é justamente, lembra que ele diz do homem civilizado, que seus interesses particulares, então ele quer sobrepor a vontade comum aos interesses particulares. Quem é o soberano nisso? É o povo. O corpo coletivo deve ser soberano. Isso vai ter um impacto muito grande, inclusive na Revolução Francesa, onde no artigo vai dizer que a lei é a expressão da vontade geral. A lei é a expressão da vontade geral. A lei não é a expressão da vontade de 1, 2, 3 ou 4, mas da vontade geral, certo? E o que é a vontade geral? Fundamental esse conceito, é ótimo para você escrever lá e talvez utilizar numa redação, etc. Vontade geral é a vontade que busca o bem comum e a justiça. É a vontade de um coletivo bem maior do que as vontades individuais. Toda a legislação deve ser feita para isso, né? Aqui nós temos uma obra que justamente fala, né, sobre a Revolução Francesa, o juramento ali, logo no início, né, numa das primeiras etapas da Revolução, nos primeiros momentos da Revolução Francesa, essa ideia do juramento coletivo pela vontade geral, tá? Então, essa seria a virtude cívica, que é justamente os cidadãos estão colocando o bem comum acima dos seus interesses particulares. Essa que deveria ser soberana numa sociedade. Ainda no contrato social, ele fala que a participação política do povo não é só votar, não é só uma participação simples, tem que ser ativa, tem que ser a todo momento, tem que ser em todas as instâncias da sociedade, ok? E submetermos à vontade geral acabaria, segundo ele, enfatizando a liberdade individual. Um dos pontos que critica o senhor Rousseau é dizer, pô, mas todo mundo tem que se submeter à vontade geral, as liberdades individuais vão se acabar. Segundo ele, não, porque justamente todos participam da formação das leis, da discussão das leis, e a vontade geral ela tem que visar o bem comum, o bem coletivo. Tá? E ele diz, ora, se o Estado por algum momento se desvirtuar disso e não defender mais a vontade geral, esse Estado deve ser retirado. A população deve lutar, né, contra ele, deve fazer a revolução. Imagina, de novo, os franceses lendo isso. Ok? Outra proposta dele é sobre educação, e aqui nós temos a obra Emílio, ou da Educação. Então, o que ele diz? Ele defende uma educação natural,
onde essa educação natural deve incluir o reconhecimento, que a criança consiga fazer o reconhecimento dos seus sentimentos, das suas emoções, certo? Dos seus instintos. É uma educação natural e que não é apenas formal, racional. Ele diz que é fundamental que a criança seja educada como um ser completo e não apenas pela intelectualidade, né? Ou pelo raciocínio lógico, tá? A educação deve se adaptar às várias fases da vida. Ele defende uma educação pela natureza, inclusive, né, no contato com a natureza, entendendo que a verdadeira educação vai ensinar a criança a exercer a sua liberdade. Olha só que interessante, e por isso que o Rousseau é utilizado até hoje, né, dentro da teoria da filosofia da educação. Ainda no Emílio da Educação, que numa das edições tem essa capa belíssima, ele vai dizer que a educação ela não produz nem o homem natural nem o cidadão, mas um híbrido dos dois. Então o homem natural é aquele homem que conhece a si mesmo e que se entende como um ser complexo, que não é levado apenas pela racionalidade, mas também conhece seus sentimentos. O cidadão tem o seu dever cívico, lembra do dever cívico? Né, de contribuir para o bem geral, colocando os interesses do coletivo acima dos seus interesses particulares. Então, precisa ter esse ser híbrido dos dois, tá? É importante que seja o homem natural, mas também é importante que seja o cidadão, tá? A chave para isso está justamente na jornada de cada um. Então, a educação na infância deveria ser para a formação do homem natural, posteriormente essa educação vem para o seu dever cívico, para a cidadania. Muito bem, ainda temos a ideia da perfectibilidade. Olha só, o que é perfectibilidade? É a capacidade inata dos seres humanos de buscar sempre progredir, de buscar sempre melhorar, de buscar sempre ir além. Isso contribui imensamente para o progresso social, mas o Rousseau faz uma ressalva. A ressalva é de que isso também pode levar à corrupção. Isso pode, eu querer sempre o meu melhor, pode fazer com que eu pise nos outros. Pode levar justamente a corromper a sociedade, tá? Por isso que é importante, voltamos, à educação natural, para que o homem entenda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu lugar no mundo. Então, essa perfectibilidade é o que o Rousseau aponta, como inato também, tá? Mas ela pode ser boa ou pode ser um instrumento para corromper a própria sociedade. Diz ele, é preciso estudar a sociedade pelos homens e os homens pela sociedade. Os que quiseram tratar separadamente da política e da moral nunca entenderão de nenhuma das duas. Concorda com o Jean-Jacques Rousseau, no seu Emílio ou da Educação? Esse foi então o nosso momento sobre Rousseau e a vontade geral, importante filósofo iluminista, ainda hoje muito frequente nas discussões. Bons estudos, até a próxima.